Oi, bom dia, tudo bem com você? Depois de anunciar a possibilidade de um feriadão até a próxima quarta-feira, o governo de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa do Estado desistiram da proposta. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes e ainda hoje você vai ver. Fiscalização aperta o cerco para quem não segue medidas em patrocínio. Rapaz desobedece toque de recolher e caso termina em agressão. Vazante está adiantada na distribuição de doses, mas interrompe vacinação por falta de vacinas contra a Covid-19. Solidariedade para matar a fome. Quem não pode pagar, leva pão de graça de padaria. É a partir de agora, no 30 Minutos desta terça-feira, que já está no ar. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o governo do estado de Minas Gerais haviam anunciado a possibilidade de antecipar 3 feriados e fazer um feriadão prolongado, mas desistiram da ideia. Em nota conjunta enviada à imprensa, disseram que não há embasamento fático e estatístico que comprove a eficácia da medida para frear os casos da Covid-19. Assim, o projeto de lei que seria apreciado nesta terça-feira pelos deputados foi retirado de pauta. Mas eles reiteram que fica mantido no texto a proposta para ampliação dos serviços de saúde por meio da convocação de profissionais voluntários, contratação de estudantes da área de saúde, contratação de serviços de saúde por meio de credenciamento de pessoa física ou jurídica e a contratação temporária de profissionais da área da saúde aposentados. Depois de descumprir a ordem de toque de recolher, um rapaz foi agredido em Patrocínio. A Polícia Militar disse que foi obrigada a usar a força física depois que ele desacatou os militares e se mostrou agressivo. Na onda roxa, é imposta aos municípios que fiscalize a restrição na circulação de pessoas. O toque de recolher deve ser de 8 da noite às 5 da madrugada. As prefeituras que seguem a medida impositiva fazem fiscalização para que a determinação seja cumprida. Em Patrocínio, os fiscais perceberam que havia descumprimento e acionou a Polícia Militar. Na Praça Santa Luzia, o Vinícius Petraco teria desacatado os militares e se negou a cumprir o toque de recolher. Ainda segundo a PM, o Vinícius estava agressivo e resistiu à ordem dada pelos policiais, sendo necessário o uso da força. O rapaz foi contido e ainda levou tapas e socos. Quem filmava a ação pediu que as agressões cessassem. Ele não é bandido não! Não é bandido não! Não é bandido não! Não bata! Não bata! Não bata! Não bata ele! Sargento! Sargento, não bata ele! Sargento, não bata ele! Não bata ele! Sargento, por favor! Por favor! Por favor! Não bata ele! Não bata ele! Sargento, não! Sargento, não bata! Não bata ele! Não bata ele, por favor! Em nota, a PM disse que apura as imagens que circulam nas redes sociais e que mostra apenas o momento em que os militares usam de força para conter o Vinícius. O Vinícius Petraco pagou fiança e foi liberado ainda no sábado. E olha só, a fiscalização trabalhou mais no final de semana em Patrocínio. Nesse domingo teve que acabar com a aglomeração no centro da cidade. No pior momento da pandemia, há quem não colabora mesmo. Muitas pessoas foram flagradas, até sem máscaras, em um bar no centro de Patrocínio. Mas logo os fiscais, com o apoio da Polícia Militar, chegaram ao local e acabaram com a aglomeração. Daqui a pouco a gente mostra uma ação solidária para matar a fome. Em padaria, quem não tem dinheiro leva pão de graça. Agora são 11 horas da manhã e 35 minutos. Proprietários e funcionários de uma padaria que fica no bairro Antônio Caixeta decidiram fazer uma ação solidária. Todos os dias, eles distribuem alimentos na porta do estabelecimento para aquelas pessoas que não têm como pagar pelo pãozinho nosso de cada dia. A iniciativa veio do casal Igor e Átila, que após assistirem uma publicação na internet, se inspiraram na ideia e decidiram começar com uma ação também no estabelecimento deles.
A gente estava olhando umas postagens do Facebook e lá, em meio a essas postagens, uma pessoa colocou lá assim: se você tem restaurante, bar, padaria, ao invés de você jogar fora aquilo que sobra, você arruma uma forma de doar para as pessoas, coloca do lado de fora, ou cria, né, um espaço para a pessoa vir pegar. E aí a gente viu essa ideia, né, e ficou com aquilo na cabeça. E de repente, um determinado dia, ela me disse: vamos fazer? Eu falei: vamos. Aí nós saímos, montamos a mesinha, né, confeccionamos o cartaz e colocamos aqui, sabe? E foi algo assim surpreendente. A ideia deu certo. Todos os dias as pessoas passam pelo local e retiram algum pacote. A repercussão foi tão positiva que em breve eles devem ampliar as doações para outros itens. As pessoas têm vindo, têm pegado, inclusive os nossos clientes têm, às vezes vai comprar alguma coisa aqui e vai sobrar um troco, a pessoa fala: não, eu vou deixar o troco aí para ajudar vocês. Enfim, é uma forma que eu tenho de contribuir. E graças a Deus, né, as pessoas entenderam o propósito, que na verdade a nossa intenção é ajudar o próximo, né, aquilo que a gente pode fazer, por mais que seja um gesto pequeno, enfim, mas é algo que a gente pode fazer nesse momento. Então a gente já até fez outra mesinha, né, já confeccionou. Eu creio que terça ou quarta eu já ganhei muita roupa, já tenho roupa, e amanhã eu creio que também já vai ter arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, porque como tem o biscoito, eu creio que já dá uma ajuda. Mas se der mais um pouquinho, né? Cada um der um pouquinho, já vai dar para ajudar bastante. Quem puder passar aqui por volta de 7h30, 8 horas mais ou menos, é o horário que a gente já está pondo. Quiser passar e tá pegando a sua doação, pode passar e pegar. Aí a gente está pedindo para pegar somente o necessário, porque como tem muitas pessoas precisando, cada um pega um pouquinho e vai ajudar cada um. A população também pode ajudar com doações que podem ser deixadas no estabelecimento ou mesmo outras ações semelhantes. Afinal, quanto maior a ajuda, maior o número de pessoas beneficiadas na ação. Nós estamos abertos, né, à população, a qualquer pessoa que quiser vir participar do nosso projeto, porque a nossa intenção é que nós também não sejamos os únicos, que outros também possam pegar essa ideia, né? Pessoal que tem restaurante, tem padaria como eu, ou algum comércio que queira, né, fazer algum tipo de doação, enfim. Mas caso queira contribuir com a gente está aqui de portas abertas. O momento é difícil, enfim. Mas aquilo que a gente pode fazer, e se mais parceiros, mais pessoas vierem, nós podemos expandir o projeto e assim mais pessoas serem ajudadas com esse intuito. Que tenhamos mais pessoas que pensem no próximo assim como vocês. E aqueles que quiserem ajudar também podem ir na padaria que fica na Avenida Afonso Queiroz, número 450, no bairro Antônio Caixeta, aqui em Patos de Minas. E a seguir aqui no 30 Minutos, o calendário vacinal em Patos de Minas. E Vazante está adiantada na distribuição de imunizantes, mas interrompe vacinação por falta de doses. Agora 11 horas da manhã e 42 minutos. Em Patos de Minas, a previsão é imunizar contra a Covid-19 até o próximo sábado idosos de até 69 anos. Veja só o calendário. Nesta terça-feira, dia 30, a primeira dose é destinada para quem tem 72 anos completos ou não, nascidos em 1949. Também será aplicada a segunda dose para quem tem 81 anos. Na quarta-feira, de 8 às 11, devem receber a segunda dose os idosos com 80 anos e de 11h30 às 15 horas quem tem 79 anos. Na quinta-feira, recebem a primeira dose os idosos de 70 anos, completos ou não, nascidos em 1950, de iniciais A a L de 8 às 11 e de M a Z de 11h30 às 3. A vacinação retorna sábado para quem tem 69 anos, completos ou não, nascidos em 1952, de iniciais A a L de 8 às 11 e de M a Z de 11h30 às 3 da tarde. A imunização acontece no Parque de Exposições.
E em Vazante, a vacinação está bem mais adiantada que em muitas cidades da região. Quem tem mais de 65 anos foi convocado. Entretanto, a imunização foi interrompida nesta terça-feira. Em Vazante, a Prefeitura agilizou o processo de distribuição das vacinas contra a Covid. Assim que chegam novas doses, são logo oferecidas à população e praticamente não fica estoque em câmara fria. Agora, quem tem mais de 65 anos foi convocado pela Prefeitura para ser imunizado. Entretanto, a vacinação teve que ser interrompida mais uma vez pela falta de doses. Foram vacinadas em Vazante com a primeira dose 1.394 pessoas e com a segunda 585 pelo painel do vacinômetro. A Prefeitura de Vazante não foi informada quando irá receber nova remessa e aguarda a distribuição da Unidade Regional de Saúde para retomar a campanha. Agora tem uma dica para você. A Clínica e Laboratório Mais Exames neste mês de março está com valores mais que especiais. Tomografia de tórax a R$ 200, ultrassom a partir de R$ 100, raio-x a partir de R$ 60, endoscopia digestiva R$ 240, testes de Covid-19, o antígeno nasal de R$ 170 com resultado em até 2 horas. A Clínica e Laboratório Mais Exames segue as normas da vigilância sanitária para a segurança de todos os pacientes. Ligue agora e agende seu horário. Anote o telefone 3814-1616 ou WhatsApp 99862-1616. A Clínica e Laboratório Mais Exames fica na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. E depois do intervalo a gente mostra que é Páscoa, mas esta deste ano é menos doce. Comerciantes estimam queda nas vendas. Agora são 11 horas da manhã e 48 minutos. Para vacinar o rebanho. Vou repetir novamente para você que tem em casa. Os produtores rurais têm até o dia 30 de junho para vacinar o rebanho contra a brucelose aqui em Minas Gerais. A vacinação é obrigatória e deve ser cumprida durante todo o ano, a cada semestre. As fêmeas, bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses devem ser imunizadas contra a brucelose. A vacinação do rebanho em Minas Gerais é acompanhada pelo IMA e o órgão alerta que a dose deve ser realizada por um veterinário ou por um vacinador, mas sob responsabilidade do profissional. A venda da vacina contra a brucelose também só é permitida mediante a apresentação do receituário. A imunização é obrigatória e deve ser declarada ao IMA. O produtor que descumprir a determinação e não vacinar o rebanho é multado em quase R$ 100 por bezerra. E se deixar de declarar a vacinação, está sujeito a multa de quase R$ 20 por bezerra. A Associação Brasileira de Supermercados estima um incremento de 10% a 15% nesta Páscoa em relação à do ano passado, mas nem todos estão tão otimistas. Em 2020, com o cenário de pandemia, o setor teve queda nas vendas, impactada principalmente pelas paralisações no comércio. Antes da pandemia, a Fernanda, por exemplo, vendia em média de 350 a 450 ovos, mas no ano passado vendeu pouco mais de 200 unidades ao todo. Da Páscoa foi quando a pandemia estourou e a gente não sabia ainda o que estava acontecendo. Acho que a gente ainda não tinha noção do que estava por vir, né?
Então a gente ficou bem assustado, o comércio estava fechado já e foi uma época bem complicada. Nos supermercados, a venda de ovos de Páscoa estão bem inferiores ao que foi registrado em anos passados. Uma situação que foi observada é que as pessoas têm escolhido ovos mais em conta do que as marcas mais conhecidas que costumavam sair mais. Nós estamos um pouco preocupados com relação à venda desse ano. Nós temos observado que esse ano também, o ano de 2021, os ovos de primeiro preço, os ovos mais baratos, eles estão tendo uma procura muito maior. Inclusive, nas nossas lojas, esses itens já finalizaram alguns tamanhos. Então, assim, os itens mais baratos de primeiro preço estão tendo uma aceitação maior. Em relação aos itens de marcas, os ovos maiores, eles ainda continuam com um estoque muito grande dentro das lojas. O que surpreendeu foi a quantidade de microempreendedores que surgiram ao longo da pandemia e que migraram para o setor de venda de produtos derivados do chocolate. A Fernanda, que também ministra cursos no ramo de confeitaria, conta que houve um aumento na demanda de pessoas que buscam aprender a trabalhar nessa área. Esse ano eu recebi muita ligação, muita procura por cursos de Páscoa. Muito, mas assim, sabe, foi um número muito grande. E de pessoas que não trabalham na área da confeitaria, que eu vi que realmente queria, né, conseguir um extra na Páscoa. Recebi muito pedido. Só que aí, assim, devido a tudo que me aconteceu, eu não tive tempo, né, nem para ministrar os cursos, nem para organizar nada, né, muito maior assim. Quanto aos que já estão na área, a expectativa até o fim de semana é de que haja um crescimento nas vendas, pensando principalmente naqueles que deixam as compras para a última hora. Nós acreditamos que até o final de semana vamos conseguir ter uma venda muito expressiva. Como eu falei, é uma tradição do brasileiro deixar tudo para a última hora, mas a expectativa durante a semana, com certeza, ela é muito boa. É um momento, eu já vendi cerca de 80 ovos, já foram entregues. E agora, né, nossa produção maior é de amanhã até no domingo. Eu acredito que a gente já tenha agendado mais ou menos uns 280 a 300 ovos para retirada ainda. E assim, sempre surge, né, mais alguns de pronta entrega, tem os que esquecem de pedir, né? Eu acredito que a gente vai dobrar a meta do ano passado. A gente está vivendo um período de instabilidade ainda. Porque esse ano a gente está numa fase pior do que a do ano passado, né? Enquanto da pandemia. Então, assim, eu acho que as pessoas vão segurar um pouco. Esse ano eu não investi em ovos grandes, eu só tenho um tamanho de ovo para ficar mais em conta e a pessoa não ficar sem o presente. A cada momento, novos medicamentos são colocados nos holofortes como promessas para tratar a Covid-19. Mas muitos sequer têm comprovação científica. Agora, um estudo americano sugere que a aspirina em doses baixas pode ajudar a proteger os pulmões e reduzir a necessidade de colocar pacientes em ventiladores. Mas as análises são novas, por isso, nada de correr para as farmácias sem necessidade. Todos os profissionais alertam para os cuidados. O ácido acetil salicílico, ou a aspirina, como é conhecido, é um medicamento de venda livre e amplamente disponível no mercado. Ele pode ajudar a prevenir a formação de coágulos sanguíneos e, por isso, é geralmente recomendado para pessoas que tiveram algum problema no coração. Ele é utilizado hoje em dia também ainda como medicamento contra dor e febre, mas mais especificamente como anticoagulante, né? Pessoas que já tiveram infartos, têm risco de infarto, utilizam ele para manter o sangue não coagulado. Um estudo feito por cientistas dos Estados Unidos aponta que o uso de doses baixas desse ácido acetil salicílico, aspirina, pode ajudar a proteger os pulmões e reduzir a necessidade de colocar pacientes em ventiladores. O medicamento também pode ajudar a manter pacientes fora da UTI e reduzir o risco de morte, provavelmente evitando pequenos coágulos sanguíneos. Esse estudo surgiu por uma hipótese de dúvida do que, se por acaso, a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, também serviria para evitar a formação de trombos que é desencadeado pelo Covid. E eles se basearam nisso
pelas pelo menos 3 décadas de uso do ácido acetil salicílico na cardiologia, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária. Prevenção secundária é quando a pessoa já teve infarto, colocou stent ou fez a cirurgia, e que nós temos comprovação científica de que, de fato, ele funciona para evitar a formação de coágulos e causar trombose, obstruindo as artérias coronárias. Entretanto, é necessário atenção, pois ainda não há comprovação quanto ao uso desse medicamento no tratamento da Covid-19. Alguns chegam à conclusão que isso funciona e outros não funciona. Então, quando eles chegam na conclusão do trabalho, eles chegam à conclusão que não podemos ainda afirmar que isso de fato possa funcionar no Covid, e que precisamos de um trabalho, um estudo científico mais bem elaborado, que é o que nós chamamos de estudo duplo cego randomizado com placebo controlado. Outros medicamentos, como os utilizados no tratamento precoce da Covid-19, também foram analisados ao longo dos meses. Entretanto, ainda hoje não há, em nenhum dos casos, comprovação científica para qualquer das opções. Até o momento, a única aprovação continua sendo a vacina. A nossa segurança nesse momento, e o mundo inteiro, todos os países, todos os continentes estamos procurando, é podermos desenvolver as nossas próprias vacinas contra o Covid ou comprarmos vacinas dos melhores laboratórios e vacinarmos a nossa população, que é a única coisa que nós temos certeza no momento que funciona. Em contrapartida, os médicos têm autonomia para recomendar medicamentos, orientar seus pacientes para este ou aquele tratamento. Baseado nisso, é que nós, depois de tudo isso testado, se publica essas diretrizes, esses consensos, para que nós possamos seguir e falarmos todos a mesma língua e tratarmos adequadamente. Vale lembrar, porém, que toda automedicação não é recomendada em nenhum dos casos. Especificamente da aspirina, deve-se ter atenção para os riscos que o uso incorreto do medicamento pode oferecer, tanto para os adultos quanto para as crianças. Como ele é anticoagulante, aumenta a ocorrência, a possibilidade de ocorrer AVC, né, o derrame cerebral, aumenta sangramento, quem tem problema de úlcera não pode usar, sangramento gástrico, sangramento nasal, ele vai dificultar a coagulação sanguínea. Então, assim, começou a sangrar, vai continuar sangrando. Você vai segurar. E olha, hoje, terça-feira, é dia de Mais Saúde ao vivo aqui na tela da NTV. A partir das 18 horas, eu te espero para falarmos sobre assuntos importantíssimos e que vão fazer a diferença na sua saúde, viu? Assista por onde quiser, através da televisão, canal 8.1, através da internet, @NTV Patos de Minas. Mais Saúde, hoje, 18 horas, ao vivo. É claro que eu estou esperando por você. Assim, a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você segue agora com ele, Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo bem? Muito bem. Tudo certo com você? Vixe, GGSS. Ô, Gui. Tudo bolinha, bolinha. Tudo o quê? Bolinha, bolinha. Tudo redondinho. Ah, então isso é bom. Olha só, Gui. Hoje no Mais Saúde, um dos nossos temas é sobre Botox. Você já fez Botox? Já. O que você achou? Eu achei que é extremamente necessário, principalmente para quem trabalha com a imagem. Com a imagem, né? Você suavizar a sua imagem, isso não quer dizer, sabe, que a pessoa isso é aquilo, ou vai mexer com a personalidade da pessoa, depende da necessidade, né, que a pessoa tem para fazer isso, né? E a gente sabe que quando a gente fala sobre beleza, e aliás é o seguinte, isso é de cada pessoa, né? Agora, por causa dessa pandemia, eu não tenho feito a aplicação, mas vou continuar fazendo. É bom, eu gosto. Quero fazer tudo que eu tenho direito. Agora, para frente, eu quero fazer tudo que eu tenho direito. Você vai aproveitar a folga aí dos próximos dias e vai voltar diferente? Que ou folga só de próximo dia, rapaz? Que folga de próximo? Não sei se um dia é folga. Eu tô sabendo por aí que você vai tirar umas férias. Ah, quando? Quem falou? Quando? Como? Para onde? Não é a Yandra. A Yandra que falou isso. Não sei se a Yandra falou. Se a Yandra falou, a Yandra sabe tudo. É verdade. Mas o que tem mais que você queria falar a respeito disso?
Olha só, a gente vai falar hoje sobre Botox, vamos falar sobre Covid-19 e muitos outros assuntos. Já que a gente está falando de saúde, ontem assistindo o noticiário, uma notícia me deixou bastante preocupado, porque o ministro da Saúde, ele informou que terá um plano de contingenciamento de oxigênio para pacientes com a Covid-19. Segundo ele, muitas das vezes o paciente chega na unidade hospitalar e o primeiro passo que alguns profissionais tomam é colocar essa pessoa em oxigênio, sendo que, segundo ele, essas pessoas não precisariam, nesse primeiro momento, de oxigênio. Ao meu ver, é uma atitude equivocada, porque quem está na unidade hospitalar sabe a necessidade de quem ele vai atender, sabe a necessidade de um paciente. Eu acho que não é hora da gente poupar esforços, pouparmos meios aí para salvarmos vidas. Eu acho que você está certo. Mas ao seu ver? Eu acredito que é o seguinte, quem sabe disso é o médico, né? Agora, vai poupar oxigênio, o médico é que sabe que hora que tem que aplicar oxigênio ou não no seu cliente, a hora que ele, enquanto ele aguenta, porque isso é técnico. Perdão. A questão do oxigênio depende da saturação do oxigênio no sangue da pessoa. Se baixar demais, o que tem que fazer? Injetar oxigênio, fornecer para ele mais oxigênio, porque senão morre. Simplesmente assim, morre. Agora, em relação a esse contingenciamento, vamos economizar, o que tem que fazer é criar nas unidades hospitalares as tais usinas de oxigênio. Né? Porque as fábricas não estão dando conta. Porque está todo mundo falando de oxigênio para os hospitais. Mas, por exemplo, você sabe quem que é o maior fornecedor de oxigênio líquido e gasoso do Brasil? Não? Quem? A White Martins. Né? E aí, ela só fornece para o hospital? Não, fornece para a indústria pesada, para a indústria de base, né? Para quem está fazendo piso. Você sabia que piso a fábrica de piso necessita de oxigênio para queimar o piso lá Então, sabe, não é só a questão do hospital. Então, os hospitais é que deveriam ser, da agora para frente, você vai inaugurar um hospital? Beleza, quantas usinas de oxigênio você tem? Nenhum, então não vai inaugurar. Devia ser uma regra. Porque é assim, um item de extrema, primeiríssima necessidade num hospital. Né? Então, devia ser desse jeito, porque se depender da produção nacional, desses que vem aí nesse cilindro aí, nesse tubo aí, nós estamos danados, sabe? Nós chegamos aí na tábua da beirada, você viu a situação que passou Manaus, né? E a situação que nós tivemos aqui na nossa região, na beirinha, tivemos no bico do corvo aqui na nossa região em relação ao oxigênio, aos cilindros de oxigênio. Quando tinha oxigênio, começou a faltar. Quando não tinha oxigênio, o pessoal, não tem oxigênio. Daí a pouco arrumou oxigênio, faltou cilindro. Olha só, que bacana. Então é complicado isso aí, é um negócio sério. É hora de unir esforços. Gui Boaventura, então eu fico por aqui com 30 minutos e volto às 18 horas ao vivo com Mais Saúde. Você está na análise da notícia hoje? Sim. Tá? Então vou fazer o Mais Saúde e vou correr para acompanhar a sua análise no NTV News e a partir de agora também no programa Gui Boaventura. Para com isso. Você gasta 1h30 daqui lá na sua casa. Sabe? Você chega lá, o jornal já acabou, você vem com essa tapiação aí de que vai correr para chegar lá para ver a análise da notícia. Eu almoço com você todo dia. Você chega lá, já passou. Vamos embora? Eu vou embora, que senão você vai falar demais. Boa tarde. Não, eu falo aquilo que eu falei que ia falar. Nem no sonho, nem brinca. Então, até mais tarde, boa tarde. Um abraço para você.